Olá, Apareceu. de casa, tô aqui me ajeitando, né? Tipo, essa bagaça, como é que vocês estão, né? Eu tô super bem, obrigado, quem perguntou, mas também, né, aquela palavra com F para quem não se importa comigo. Beleza, então. Começamos a segunda edição do Live! Isso é para acordar as pessoas que estão dormindo, né? Essa coisa que quarentena o povo fica doido. E a gente tem hoje Eliana Rodrigo, né? Uma pessoa que eu conheci durante as gravações de um documentário, né? Sábado de tempo atrás, um documentário bastante polêmico que eu produzi, né? Que teve atrito na minha época de acadêmico, né? Quando eu estava cursando jornalismo, como diria um amigo meu, né? Um dia a gente fez essas coisas, né? Eu gostei da academia. E pá, esbarrei com a Eliana, tivemos contato, a gente ao vivo se esbarrou por acaso umas 2, 3 vezes, né, em Provincianópolis. Eliana, primeiramente, boa noite. Valeu pela sua presença, sua disponibilidade. Você tá. Aquela pergunta chata. Estou te ouvindo perfeitamente mal, né? Então tá meio que focando o som, assim, alguma coisa nos gafanhotos no meio do caminho, assim, que tá causando isso. Você tá me ouvindo bem, Nando? Não, eu te escuto perfeitamente, te vejo perfeitamente bem. Eu acho que é a sua internet que tá ruim. Eu acho que é os gafanhotos ali no meio do caminho, alguma coisa assim, sei lá. Pode ser. Isso vai ser porque eu Culpa tenho. do Bolsonaro. Oi? É porque eu tenho um computador de pobre, então, né, o computador de pobre acontece essa zica, né? Acha que. Né? Uma pergunta. É que a gente tenta economizar vintão na internet, sabe? E daí acaba acontecendo sempre isso. Acontece. Mas me disse, a pergunta mais padrão, né? De começar a chatice, né? Das lives, né? Você está quarentenando aonde? Estou em Curitiba, na zona oeste de Curitiba. E é uma cidade, né? Para quem não é de Curitiba, onde beber não é vício, é legítima defesa. É uma cidade que experimental, cujo cu é na frente. Ai, na frente? É Curitiba, né? E vem de uma tribo ancestral, uma tribo oriunda ali do Vale do Paraná, a tribo dos Aquidauanos. E quando chegou em Curitiba, Curitiba significa Ritiba do mundo, cu do mundo. Então é isso. A metade do caminho entre o samba e a Hungria. Eu pensei que era uma freudiana, né? Porque diz Freud que a criança sempre passa, né, por uma fase anal, então eu pensei que Curitiba era uma cidade freudiana. Por esse motivo, né? Mas... Não, eu acho que Curitiba é a orgia da escatologia. Nossa. Imagina uma orgia escatológica. Não, eu vou falar uma coisa séria sobre escatologia. Escatologia, Nando, a gente está num momento escatológico, né? A gente está num momento escatológico. Quantas pessoas estão morrendo mundo afora e a gente está vendo, né? Porque a morte é uma escatologia também. E aí tem uma pesquisa, pela língua portuguesa considerado... Vamos pesquisar. Mas mesmo assim, não ficou escatológico, mas vai ficar mais. Tem uma pesquisa do interesse bizarro sexual dos estados do Brasil, né? Então, por exemplo... Eu só trepei 17 dos 27 estados brasileiros. Então, tipo, tô na média. Não, tem uma pesquisa feita através do Google do interesse sexual de cada estado do Brasil. E daí alguns estados, através das pesquisas nos sites pornográficos, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é a zoofilia, o mais bizarro que tem maior número. É o Ceará, pedofilia.
coisa assim, tipo, né? O Ceará é pedofilia. E o Paraná, que é o meu estado, é a necrofilia. Que coisa mais escatológica isso? Como é? Não, necrofilia. Vou deixar isso para outro momento. Entendi mal, desculpa, entendi que era a necrofilia. Aham. Oi? Você fala Yorubá, né? Tá falhando, não estou ouvindo. A necrofilia, que seria, né, aquela apetência exacerbada por neca, né? Necofilia. Entendi mal, desculpa. Não, a neco sim, mas a necro de necrologia, né? Então, a gente vem de um Brasil diferente, um Brasil que faz frio, não parece que eu tô de camiseta em casa, mas tá uma chuva desgraçada, acho que faz mais frio que em Buenos Aires, nessa porra dessa cidade. Você tá rico, tem ar-condicionado, né? Tem calefação aí, não me incomoda, não me deixa nervoso. Mas eu tenho uma luz, eu tenho uma luz aqui que esquenta pra diabo e dá pra tirar aqui o casaco. Assim, então, falando de luz, né, vamos iluminar essa noite, porque assim, aqui o nosso canal, né, a nossa página de pop. Não, peraí, calma. Você tem vinho? Não vem assim não, que eu também tenho, né, aqui. Los gigantes. Ninguém é chileno. Le voy a decir porque la gente de la aduana brasilera son todos ratas, entonces los vinos argentinos que son los mejores se vuelven mucho más caros que los chilenos. Yo pagué en un chileno 20 reales, mientras tanto un argentino paga como 50 y pico. A gente tem muito mais coisa. Tava baratinho esse chileno, então tava regalado. É um esquema que tem, é que tem o Paulinho aqui perto de casa, que ele tem um quiosco. Ele vende tudo ali. Tudo que mas você vai comprar um... Hã? A gente já está quase falando turco, espanhol, quiosco. Né? No Brasil, o povo nem sabe o que é, né? Tipo, deixa esse metido. Eu sei que você mora na Argentina, a gente ainda vai chegar nesse tema polêmico, a Argentina, nesta live, mas calma. Eu ia te pedir uma musiquinha aí, enquanto eu estou ouvindo, né? Porque já começou na bagaça. E audiência? E audiência? Então você toca uma música, você sobe. Então, aí depois, a gente sobe a audiência e depois volta a falar sério. Tá bom. Você quer que tipo de música, assim? Uma que vinha da alma, pra gente começar a esquentar nossos corações. Da alma, pra esquentar? Nossos corações. Calma. Corações. Tá, vou tocar A Terra do Quase, então. No Prado Velho, no centro de Curitiba, alguém ouviu esta canção. Os humilhados que vivem na rua, pra quem a vida nunca foi uma vocação, não longe dali tem uma igreja imensa e algumas quadras mais, uma universidade onde católicos e crentes, putas e delinquentes amam amor por esta cidade. Essa é a guerra, lutar contra o quase que se fez nessa terra.
Bravo velho do centro de Curitiba, alguém ouviu esta canção? Você me fez lembrar de uma bagaça. Eu vivi um mês em Curitiba. O quê? E nesse um mês eu fiz algumas coisas além, né, do trivial. Trabalhei um tempo fazendo estátua viva ali no calçadão da 15, né? É 15 de novembro, né? 15 de novembro, nossa Florida. Ruas, né? Além da idade, né? E também fiz uma coisa muito louca que essa música me lembrou. Eu coloquei-me dentro da pele de um personagem que era uma dona de cabaré falido que fazia shows ao vivo dentro dos ônibus biarticulados de Curitiba. E aí, quando você está falando aí, né, da tua canção, né, a Curitiba, a terra do quase, né? Tipo, Curitiba não tem metrô, mas quase tem, né? Não, Curitiba é uma cidade, Nando, que quase faz frio, quase faz calor, quase é uma cidade grande, quase é uma cidade pequena, está quase na praia, e os artistas quase fazem sucesso. Né? Eu quase me convenci a viver em Curitiba. Quase fiquei em Curitiba. Quase. Curitiba tem uma coisa muito parecida com Buenos Aires, que é a cultura do bairro. Os curitibanos são muito de bairro, como os porteños também são. Isso eu senti bastante, assim, né? Eu sou de Camachito, é que se fala, sou da Barreirinha. Oi? Entendeu? A mesma coisa, assim. Então, eu sou de Boedo. Eu sou do São Francisco. A mesma coisa. Assim. Os bairros são bem definidos, assim como em Buenos Aires. Mas eu ia te perguntar, para a gente ficar ainda um pouquinho no Brasil, né? Como é, nesse momento tão estranho para o Brasil, você viver na República de Curitiba, né? República do Quase, como diz a sua música. Uhum. A ralé pública de Curitiba, viver na ralé pública de Curitiba, assim, eu vou te falar bem diferente. Existe uma diferença entre morar no Rio de Janeiro e morar em Curitiba. Uhum. Conte-me. No Rio eu nunca fui, mas Curitiba conheço. O Rio de Janeiro é bom, mas é uma bosta. Curitiba é uma bosta, mas é bom. O que está acontecendo? Deixa eu pensar isso. Fala mais devagarzinho que eu sou idoso, vai. Oi? Fala um pouquinho mais lento essa frase que eu sou idoso. Não deu tempo de assimilar, calma. Como é que é? O Rio de Janeiro... Viver no Rio de Janeiro é bom, mas é uma bosta. Viver em Curitiba é uma bosta, mas é bom. E o que é menos bosta? Viver na bosta é bom? Ou viver em algo bom que é uma bosta? Eu tenho medo de abrir os jornais ultimamente, porque a coisa ficou muito escatológica. O Brasil é um país esquizofrênico, sabe? Os brasileiros são histéricos, né? A questão lacaniana, o brasileiro ele tem uma coisa histérica que de 30 em 30 anos ele faz uma cagada, né? Então, teve São mais constantes. Oi? As minhas diarreias são um pouco mais constantes. De 30 em 30 anos que o brasileiro caga? Como que é isso? Jânio Quadros em 60, Collor em 90, Bolsonaro em 20. 30 em 30. Aí, o Jânio Quadros, por exemplo, é um cara que saiu do nada para ir para lugar nenhum. Era um cara que usava mesóclise. Sabe quais foram as leis que ele fez? Ele proibiu o biquíni na praia, proibiu rinha de galo. Rinha de galo. Rinha de galo.
regulou o carteado. Aí o que ele fez? Ele reatou as relações diplomáticas com a China e com a União Soviética e renunciou um dia depois. Aí teve o Fernando Collor, que confiscou as poupanças em 90, 30 anos depois. E 30 anos depois o Bolsonaro aqui falando que era uma gripezinha. Garanto que deve ter falado para os gafanhotos que estão vindo para o Brasil que era só umas joaninha. É uma coisa a ser estudado. É porque o Brasil parece que ele não foi descoberto. Ele parece que ele foi escrito. Não, acho que ele... um misto de Franz Kafka com Garcia Marques, assim, sabe? Ele foi coberto de psicopatias, eu acho. Sim. Não, mas o Brasil é isso, é a mistura de Franz Kafka e Garcia Marques. Eu pensava que o Brasil era a mistura do Brasil com o Egito, né? Não, mas melhor não. O Califa está de olho, o nome diz. O Califa está de... Talvez, pode ser também, né? Mas é que, tipo, você vai falando essas coisas, né? Tipo, é sempre bom a gente, como dizemos no idioma natal, no galego, né? Sempre está bem a topar-nos com alguém que seja mais inteligente e pequeno. Ou seja, é sempre interessante a gente se esbarrar com alguém que é muito mais inteligente do que qualquer alguém, né? Porque, tipo, senão a gente acaba ficando estagnado na mediocridade. Então, tipo, eu queria já, de início, nesse arranque, né, da nossa live, te agradecer por me tirar do marasmo psicológico do ótimo produtivo que é a minha vida. Então, tipo... Capaz. É qualquer coisa que você pense. Eu acho que as pessoas fora do Brasil têm uma ideia, assim, que o brasileiro é liberal, libertário, sei lá, porque bota a bunda de fora no carnaval. Mas não, o brasileiro é reprimido pra caramba. O argentino é muito mais libertário que o brasileiro. Uma amiga minha... Você poder falar, poder... dizer. Ela disse uma coisa assim, né? Ela espanhol, mas a gente aqui tá para o Brasil inteiro, né? E também para Portugal, obviamente. E para os outros países também, não? Santo Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Moçambique, não? Todos os países também lusófonos. Ela fez uma analogia que ela disse que o brasileiro é como aquele cu de Kombi. Sabe o que é um cu de Kombi? O que é um cu de Kombi? Vamos lá, agora eu posso te ensinar alguma coisa. O cu de Kombi é aquele assim que ele vem, né, do cóccix até o pescoço reto, né? Aquele cu de Kombi, aquela coisa sofrida. E além de ser sofrido, ele ainda é apertadinho, né? Tipo, é aquela coisa assim, murcha, apertada, sofrida, com isso. Assim, o Brasil é um cu de Kombi, né? Ele acha que alguém, não sei porquê, quer estuprar esse cu de Kombi, essa coisa menos atrativa do que jiló com pimenta. Né? É verdade. Pimenta, né? Te abre o apetite na hora. Porra, ninguém quer comer esse cu de merda, caralho. A questão é assim. Você fala, eu retruco. Assim, concordando e dando uma afirmativa filosófica para tudo isso que você está falando. Né? Se você parar para pensar, os franceses, por exemplo, eles tiveram toda a afirmativa cultural deles na cultura erudita. Então, o que se é considerado cultura de massa popular na França é oriundo de uma cultura erudita, entre aspas, de uma cultura de academia. Né? Então, até quando você escuta, por exemplo, Zaz, por exemplo, que é uma cantora pop de lá, tem um ranço do classicismo, tem um ranço do romantismo francês, tem um ranço dessas coisas, mesmo sendo pop. Os norte-americanos não têm cosmologia, olha que palavra bonita, né? Ou seja, tudo se baseia no futuro. Todas as coisas deles se baseiam no futuro.
e parecem que estão ali, mas não vão estar, que vão desaparecer igual aqueles dois falos gigantes das torres gêmeas. Mas o Brasil tentou fazer um híbrido entre essas duas coisas, entre a França e os Estados Unidos, com o tal modernismo. O tal modernismo. O modernismo. Não, ele tentou pegar assim e misturar aquela coisa do futuro, descolada, yuppie norte-americana, com o classicismo francês. Jogou as duas coisas no mesmo balaio, junto com a cultura tradicional, e inventou o modernismo. Sabe qual é o problema disso? Fudeu com a identidade, com a diferença das pessoas. Não funciona. Como diria, né, um grande comediante que, bem, você mora na Argentina, você vai conhecer, né, Peter Capusotto, tem um personagem dele um pouco fascista que diz assim, né, as raças, com aspas, né, as raças são como as bebidas. A pior coisa que você pode fazer é misturá-las. É um pouco cruel, mas nesse caso, tentar misturar essa coisa de ser erudito sem ser, ou seja, porque eu acho que o brasileiro ele gosta de ter o status de ser erudito, mas ele não gosta de ter a profundidade da erudição. Então isso gera um conflito interno, né? Mas depende de onde você está falando no Brasil. Né? Por exemplo, São Paulo é uma coisa diferente daqui, que é uma coisa diferente do Amazonas, é outro país o Amazonas. A diferença que tem do Paraná para o Amazonas é a diferença da Argentina para a Colômbia. Com certeza. Tipo, eu sempre brinco, né, que dentro dos meus estudos de sotaque, né, para atuação, para quem não sabe, sou ator, por mais que esteja dizendo na fanpage ator e produtor, tem gente que pergunta, o que você faz da vida? Eu digo, como chocolate, né? Quando estou depressivo, como chocolate. Quando estou triste, tomo vinho, né? Aí choro horrores, escutando Maria Bethânia, mentira. Não gosto de Bethânia, mas tudo bem. Mas essa é a questão. Tipo, o Brasil, segundo meus estudos e meus conhecimentos, né, tem 37 dialetos. Um país com 37 dialetos é um país complexo. Não são dialetos. 37 não são os dialetos. São sotaques. Então, dialetos, o Brasil tem, acho que uns 8 dialetos. Vamos discutir. Virtual. Por exemplo, o sul do Brasil todo é o mesmo dialeto, mas com diferentes sotaques dentro do sul. Por exemplo, no norte do Paraná se fala porta, em Curitiba se fala porta, é o mesmo porta que se fala em Porto Alegre. Em Florianópolis se fala porta, mas é o mesmo sotaque, é o mesmo dialeto, mas são sotaques diferentes, entendeu? Quando você está em Londrina, Maringá, né? Você fala porta, você fala primo, você fala o que você quer, o que você está fazendo. Aí eu já discordo teoricamente disso, eu acho que aí já é um dialeto, não é mais um sotaque. Tipo, se dizer que o paranaense tem um sotaque, eu discordo, e aí eu vou... O dialeto ele sofre uma mudança estrutural na língua. Sim, mas se você acha que, por exemplo, alguém de Curitiba está falando o mesmo idioma que alguém que é de Londrina, eu vou ter que ir em Curitiba para comprar uns negócios que não tem aqui em Londrina. O ser humano está no outro idioma já. Mas a construção é na voz ativa, por exemplo, dessa frase. Entendeu? Agora, se, por exemplo, você vai para Minas Gerais, que daí é outro dialeto, a construção fica na voz passiva. Então, são todas essas questões que definem a questão do dialeto. E o dialeto também tem uma outra característica, por exemplo, que é aquilo que vem atrás da língua. Por exemplo, atrás do que está sendo falado. Então, por exemplo, no sul do Brasil inteiro é considerado o mesmo dialeto, porque o sul do Brasil inteiro tem a influência do italiano e do espanhol no falar.
Aí vai me dizer que nunca moraste em Florianópolis. Não, mas aí Florianópolis, a influência é soriana. Florianópolis é outro dialeto. O litoral catarinense é diferente. O litoral catarinense, São Luís, Belém do Pará, Rio de Janeiro e Florianópolis, que são os locais que chiam no Brasil, para falar, né? Tem uma influência linguística açoriana. Não. Rio de Janeiro não. Rio de Janeiro chia por causa das invasões francesas do século sim, Rio de Janeiro sim. Mas São Luís, Belém e Florianópolis, 2 ilhas e uma cidade portuária. Eu tô louco! Me segura. Não, o Nordeste, ele tem os S chiados pela influência dos árabes reformados que migraram em 1500 e dos idiomas autóctones. Mas os árabes reformados que fazem o chiado estão mais pro lado do Ceará do que pro Maranhão. Sim, mas é que o que eu digo, o chiado de Florianópolis vem por causa da pós-colonização dos açorianos. No final, exatamente. 1890, toda essa coisa. O chiado do Nordeste do Brasil vem por outras influências, muito mais do africano, muito mais, né, dos árabes que, tipo, tem que pensar, né, no meio da Inquisição, o povo árabe tinha 2 opções, né, migrar para o Brasil ou ser morto na Europa. Então, sabia que 30% da população nordestina é cristão nova. Sim, claro, justamente. Isso aí tem uma influência, né, que é histórica linguística, por isso que eu digo, Florianópolis, amigo, olha, quando você vai para as Ilhas Açores, São Miguel, todas essas coisas, aí, e também tem uma coisa assim diferente. Por quê? Deixa eu falar. Inclusive, voltei para Florianópolis. Deixa eu falar uma coisa. A grande questão é assim, a língua portuguesa, quando ela se estabelece num lugar, o R é mais forte. Então, por exemplo, quando faz menos de um século, ou um século, e aquela comunidade está falando português, o R é como o meu. Conforme o R vai se adaptando, significa que o português está ali há mais tempo. E daí você pode ver nas regiões mais antigas do Brasil, como eles não falam o R, eles não falam porta, eles falam porta. Rio, Floripa. Depende. São lugares antigos, com colonização portuguesa. Sim. Minas Gerais. Não, e o interior de São Paulo? O interior de São Paulo não tem essas coisas, não. O interior de São Paulo é formado por descendente de cafeicultor e descendente de italiano. E a Royal Company, que era dona do Brasil, formada por ingleses, né? Londrina, no interior do Paraná, no norte do Paraná. Né? Londrina, né? Clevelândia, né? Interior de São Paulo, Kiraciorte, toda a Royal Company, que deu aquela desgraça da Guerra do Contestado aqui, são os ingleses que meteram a porra desse R retroplexo, né? Que no início dos anos 80, nojento, falou que ia acabar e não acabou. Hoje o R retroflexo domina o Brasil. Tem mais gente que fala porta no Brasil do que gente que fala porta. Vê de Tabata Amaral, o Sérgio Moro, vê de o R que domina, o caipira. Não fala do Pato Quaquá, pelo amor de Deus. Porque se a gente vai pro Pato Quaquá, né, a gente complica a nossa vida, né? Tipo, né, daqui a pouco, o que a gente começa a falar, né, para ver se tem alguém aí grampeando a nossa conversa e você, né, se torna viral aí pelo grampo, né? Eu acabei na hora, porra desse R retroflexo, né? Não pode falar que é isso. Eu acredito. Então, tipo, essa criatura, eu não sei o que ele tem. Não vamos entrar na política, pelo amor de Deus. Vamos sim. Não posso falar de política, né? Se eu falar de política, o quê? Digo, falar de política.
Eu não estou ouvindo, falhou totalmente. Eu noto uma diferença, não sei se... Quanto tempo você morou aqui na Argentina? Né? O pessoal que acha que a gente é doido, né? O Elian já morou aqui em Buenos Aires e hoje eu regressei por segunda vez, estou morando em Buenos Aires. Às vezes vem esses assuntos loucos de idioma que a gente não é psicopata, não. É que a gente... Nando, escúchame. Yo me acuerdo de vos un día en boliche, allá en Florianópolis, bueno, estábamos los dos allí y vos me dijo dos frases. Hay un perro raro en el ferrocarril y yo voy a la calle Lavalle y la calle Callao más allá. ¿Te acuerdas? Y todo queda recontra. Bueno, tienes que saber la cosa. Una cosa es si hablas castellano, otra cosa es si hablas español. No es lo mismo. No escuché, perdón. No escuché, Flaco. Los seres humanos como nosotros, argentinos, que, bueno, los uruguayos, que son la provincia que tenemos aquí al lado, ¿viste? Que hablamos castellano. Y hay los demás, ¿viste? La gente de los países limítrofes que hablan español. Sí, Nosotros claro. castellano. Por supuesto, por supuesto. Que te quede claro, ¿viste, Oliva? Sí, claro. Claro. Pero en Uruguay hay dos departamentos que no hablan castellano, que hablan español, Tacuarembó y Rivera, porque están cercanos a Brasil. Bueno, pero son dos ciudades de transición, como que, a ver... Transicionar porque estás hablando de qué, ¿de qué? ¿De qué? ¿Dónde estamos? Acá. ¿Qué es esto? Bueno, ¿Qué es esto? Bueno, esto es la remera de un equipo que se ha perdido algunas partidas para el equipo argentino, parece que unas 10 más. Pero es el más grande campeón de América. Y el Maracanazo, ¿eh? Y el Maracanazo. ¿Qué pensás? ¿Qué decís? Bueno, Mira, gente, ando trastornado. ¿Cómo es aquella canción? Brasil, decime qué te sientes tener en casa a tu papá. Mismo que pasen los años, nunca nos vamos a olvidar. Y como que Diego te gambeteó y Camilo vacunó, está llorando desde Italia hasta hoy. A Messi, la copa nos va a traer, Messi, Maradona es más grande que Pelé. Qué hijo de puta que sos. Qué hijo de puta. Pero, viste que los Capusotto... Uma vez eu estava andando no centro de Buenos Aires, na Pueyrredón estava andando. Sabe, Balvanera, não é? Balvanera. No, pero Balvanera es barrio de los negros, de los bolistas, de los judíos. Me puse reporteño ahora, perdón. Sí. No era Pueyrredón, era Rivadavia, não me lembro. Libertad sí es centro. Libertad sí es centro. Sim. Aí eu vi um argentino saindo de um quiosco, olhando para o cara do quiosco e falando assim: la reputación que tenés se vuelve las primeras 6 letras. Eu achei tão elegante isso. Achei fantástico. Ou então, né, a típica é que uma vez também estava no metrô, linha B, né? Bajo Calle Corrientes, la mayor concentración de teatros de Latinoamérica, en un único lugar. E uma criatura me fez a piada contra, né, o paisito, el paisito, Uruguai, que está aí. A criatura estava... Olha a história, gente, vamos tentar. Eu vou tentar em português até o momento que é impossível traduzir, né? Eu vou explicar para a galera, né? Para nossos telespectadores. A criatura estava no telefone, né? Ali no metrô e não sei o que, conversava, não, tô quase chegando, porra, não sei o que, e alguém pergunta para ele, você tá onde? Ele assim,
Não, tô quase chegando. E tá, você tá onde? Sei o que, digo, no, boludo, tranquilo, yo estoy por Uruguay, la calle, no la provincia. Yo estoy en la Loma del Orto. ¿Conoces? ¿Sabes dónde es? La Loma del Orto, boludo. Mas eu ia te pedir agora que a gente tem sempre vários momentos dentro da nossa live, né? Tipo, para não forçar muito a voz, que é o momento pudinzinho, o momento bolinho da vovó. Em que consiste? Eu tenho aqui um bolo, né, de morango integral, ou melhor dito, de frutilla, com linha integral, e é um desafio para você. Você tem que fazer alguma coisa tão interessante, tão provocante, tão desopilante, desconcertante, que eu vou estar comendo essa delícia, vou me desconcentrar da comidinha e vou prestar atenção em você. Então, é o momento, você tem que ser mais gostoso e interessante do que o pudinzinho. Desafio dado, começa a comer o pudim e você se vira. Não sei que porra que você vai fazer, mas você tem que ser mais interessante que esse pudim. Eu já perdi. É um pudim de fruta. Acabou. Não, peraí. Você não pode desistir. Como que eu não posso? Eu tenho direito de que se eu quero participar ou se eu não quero participar. E você reparou como a retórica ela é poderosa? Porque eu acabei de ganhar o desafio, porque você não está comendo o pudim. Não, agora não vale mais. Agora não vale mais, agora eu já ganhei. É porque eu não estou valendo. Oi? Eu não estou valendo. Eu vou tocar enquanto você come, então, e foda-se. En un café de ciudad, yo voy cantándote, qué sé yo, quién sos vos, lo que me puedo hacer, en una iglesia o en un bar, yo soy el mismo pibe que vos, otro día en otra calle, me canto una canción, un amigo que se fue, en una tarde de verano, vivir la vida y escaparse, en el Miguel de su mano, y cuando yo vuelvo a la casa temprano, quiero la vida y escaparse, en un dolor de confianza, vuelva tanto, nena, quédate acá conmigo, estamos vivos siempre que en nuestro peligro, vuelva tanto, nena, volverte loca conmigo, estamos vivos en lo que es en nuestro peligro, el café de la ciudad, en nuestro peligro. Covardia. Tive que abandonar o bolinho. Pode continuar com o bolo aí, pode continuar comendo. Não. Olha só.
Agora conquistou, leva para casa, bebê. Não é assim, não. Tipo, você ganhou a Mas atenção. assim, Thiago, vamos falar do quê? Vamos falar. Tipo, é que a gente não vai falar de nada como Oi? um assunto. Não, a gente não vai falar de alguma coisa. Né? Eu queria te Sim, fazer uma pergunta que ela é muito antropológica. E sim. porque, tipo, as pessoas vivem de perguntas. Perguntas. Uhum. Mas eu quero saber, a longa vida de artista, ser humano e etc., qual foi a pior resposta? Primeiro você vai me contar a resposta e depois a pergunta. Qual foi a pior resposta que você recebeu na vida? Como artista ou como. Não, na vida. Você perguntou Foi, uma coisa. Qual foi foi a resposta a merda que alguém te deu? ausência de resposta. Não vale se escapar, não vale se escapar. Isso aí é tipo, você me jogou pro corner agora. Não, é tipo, você foi ali cheio de esperança que do outro lado real da comunicação havia um ser humano e a resposta foi tipo, Tipo, sei lá. Normalmente eu não recebo umas respostas. Sabe por quê? Porque aqui no Brasil, o não quer dizer talvez. Talvez. como assim? Talvez, ó. Talvez, é. Talvez um dia eu entenda essa porra toda aí, né? Talvez. Não, me dá um exemplo, pelo amor de Deus, não me deixa assim doido. Não me deixa assim doido que eu sou 50% brasileiro. Né? Tipo, sou brasileiro de mãe, argentino de pai, nasci na Galícia. Tipo, aí você me diz que o não é talvez, o que o talvez é não e não me explica. Assim não dá. Tem que explicar. Quando a pessoa fala, talvez um dia você vai subir nesse palco, talvez um dia isso possa se realizar, quer dizer que nunca vai. É isso. Então Talvez é um mais ou dia eu menos. entenda a humanidade. Nunca vamos entender a humanidade. Não é Então, isso é quando verdade? eu estou na casa lotérica, eu digo, talvez um dia eu ganhe. Talvez um dia eu fique rico. Entendeu? Olha, Talvez. É o pior tipo de resposta. estou num momento de muitos talvezes na minha vida. Talvez, Tipo, talvez acabe essa porra dessa pandemia. A gente talvez possa sair na rua de volta. Talvez a gente possa. Uau! talvez os vários pedidos, 37 pedidos de impeachment que está no Congresso, talvez. Talvez um dia dê certo. Talvez um dia tire aquela anta, aquela coisa. Eu não posso falar disso. Eu não posso falar nos termos deles, né? Porque Não, talvez eu te foi perguntar uma coisa sutil, então, uma talvez coisa assim. aquele ruminante biungulado saia de lá. Claro, eu queria te perguntar, então, uma coisa que talvez você possa me responder, que é, o que você pensa do nhonho no Congresso? Oi? O que você pensa do nhonho no Congresso? Daquele menino que foi pego roubando bolinho? É Ele tem cara, né? Daquele menino que estava roubando bolinho, não tem? Nhonho, o presidente, né, Sim, mas ele não tem. Ele não tem cara daqueles menininhos do bairro da Boca que vendem factura. São bem gordinhos, tem uma camisa do Boca e às vezes tipo são pegos assim fazendo pilantragem. Ó, eu vou contar. Ele não te rouba. Ele vem, ele te cumprimenta, tipo, você não sabe se ele lavou a mão ou não. Eu que tenho transtorno obsessivo compulsivo, sofro com essa porra, e vem a criatura e te cumprimenta. Tipo, você vê que é um marginal, você vê que ele quer te roubar e ele vem com a mãozinha e te cumprimenta. Então, ele primeiro te cumprimenta, faz amizade, depois que você tem um laço de amizade, o marginal ele vem e te rouba. Então, eu corto antes, eu digo, não, transtorno obsessivo compulsivo, tenho nojinho,
Eu não cumprimento, porque eu tenho nojo mesmo. Tipo, olha pra mão, assim, não tenho medo do assalto, eu tenho medo das bactérias do assaltante. Exatamente. Você acabou de responder o que eu acho do Maia. Só que ele nasceu no Chile. Uma pergunta nada a ver com esse negócio. Tipo, você nunca pensou em ser comediante? Porque você tem o tino da quebra temporal da mudança do raciocínio lógico da pessoa coxinha tradicional, da família tradicional brasileira. Isso é para comediante. Você nunca pensou em investir nisso? Tipo, se não no humor diretamente, mas tipo, numa coisa meio. Como é que chama aquele rapaz aí do Brasil que ele canta alô, 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 quem fala é do Brasil. Um loiro, cabelão, como é que é o nome dele? Dos 80? Eduardo Duzec, não é isso? Aquele que fez aquela troque seu cachorro por uma criança pobre. É esse? O loiro? Que ele canta doméstica, empregada doméstica. Peraí, calma aí. Vamos melhorar isso aí. Foi trabalhar recomendada para os gringos. Logo assim que chegou, era um casal metido a aventura. Mas o salário era mesmo doméstico. Essa, né? Eduardo Duzec. Olha, eu vou ser bem sincero para você. Eu já pensei muito em fazer isso, né? Na verdade, eu tenho roteiros escritos assim, né? Quando eu estava fazendo faculdade de jornalismo, como você, porque na época que eu fiz faculdade de jornalismo, na década passada, né? Retrasada eu entrei, na década retrasada eu entrei para fazer jornalismo. Você ainda lembra? Eu ainda lembro. Ainda se revelava foto, eles ensinavam você a escrever ainda, tipo, enfim, não vou falar. Enfim, eu fiz um programa para a emissora universitária que quase me expulsou. Não fui tão polêmico como você foi. Mas eu fiz um programa chamado Giro da Morte, que eu tentei misturar o Serginho Groisman com o Datena. Eu precisei dizer com o Serginho Malandro. Não! Na formatura eu sugeri para as pessoas, as meninas, assim, falaram, a gente podia trazer alguém famoso, né? Sei lá, Marcelo Adnet para animar a formatura, né? Que tinha aquela comissão, tinha um dinheiro. Então, eu falei, por que não traz o Serginho Malandro para animar? Imagina ele chegando lá do teu carro, mas daí voltando à história, que era um programa policial que eu queria fazer com linguagem jovem. Deram uma coisa assim, tem um corpo aí, liga pra gente que a gente vai te levar ingresso e adesivo da balada. E, tipo, queria fazer isso. A gente fez um piloto, passou ao vivo, e a gente quase foi... Quer dizer, eu como roteirista, né, do programa, quase fui pinchado fora, né, da faculdade. São lembranças da universidade que a gente tem, né? São as lembranças que a gente... Eu acho que, tipo, agora, nessa tua frase, eu te senti uma coisa meio... uma frase que eu vi numa entrevista do Ney Matogrosso dizendo que o Brasil encaretou. Você também acha isso? O Brasil encaretou? O Brasil sempre foi careta. O Grosso falando isso já é polêmico, só porque ele pensou nisso, eu já acho uma polêmica. Sim. Não, na verdade, o Brasil sempre foi careta. O Brasil sempre foi careta. Eu tenho plena convicção da caretice que é o Brasil. Mas um adendo. Eu fiz em 2007 em Florianópolis um espetáculo que acabou indo para São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, e que era um espetáculo que desde a hora que abria a cortina, a hora que fechava-se a cortina, eram dois atores fazendo um par romântico nus, do início ao fim do espetáculo. Uhum. E a gente sequer precisava avisar o público que era um espetáculo de nu, uma coisa que a gente dizia que era impróprio para menores de 18. Isso em 2000, desculpa, ato falho do velho, né? 2007.
Em 2016, eu lancei um teste e eu não consegui atores que se permitiam ensaiar esse projeto. Eu vejo Eu entendi o que você quis dizer, e nesse sentido, sim. Mas a questão é que, hoje em dia, você pode ter a verborragia que for, você pode falar o que você quiser. Parece que não mede muito as consequências para aquilo que você está falando. Você tem que exagerar naquilo que você está falando para aquilo ter alguma polêmica ou tal coisa. Mesmo assim, essa polêmica que não existia com o corpo, existia com as palavras. Porém, a discussão identitária no Brasil pairou por uma seara muito esquisita no sentido da liberdade do se dizer em relação ao receptor. Então, por exemplo, se você fala, por exemplo, que eu não gosto de curitibano, eu posso te processar. Porque você está falando, está afirmando isso. Agora, se você fala, por exemplo, os curitibanos são tudo cuzão, aí, eu tenho que talvez concordar, ou talvez eu tenha que rir, ou talvez eu tenha que saber que existe ali um fundamento de piada, um fundamento de uma estrutura, de uma metalinguagem que está sendo colocada. Mas sabe qual que é a pior coisa? A pior coisa não é essa. A pior coisa é que se isso fosse feito, esse caretamento todo, para gay, para mulher, para, enfim, negro, para todo mundo ter mais direito, mais igualdade, mais coisa, beleza, eu estou do lado. Mas isso foi feito justamente pelo contrário, para tentar equivaler todo mundo e gerar e disseminar e dissipar e graçar o preconceito no Brasil. Esse que é o grande problema. O grande problema é que o brasileiro está mais careta e mais preconceituoso. Se ele tivesse mais careta e menos preconceituoso, ou seja, se ele tivesse mais púdico e se importando menos, sendo menos fiscal de cu, o brasileiro virou um fiscal de cu. Essa que é a verdade. Eu ia Pode falar fiscal de cu? Uma coisa, mas eu acabei me perdendo, né? Em pensamentos. Como diria Roberta Miranda. Eu fui construindo. Enfim, você me fez lembrar, não você diretamente, mas tudo isso que você vai remetendo me faz lembrar a época que eu estive vivendo, uma das épocas, né? Das três meses, né, 3 períodos que eu vivi no Brasil. Um deles, para mim, foi muito chocante, para mim, mas somente para mim. E 4 anos depois, o Facebook ele te relembra coisas que você postou, né? Isso é uma coisa muito psicodélica, porque ele me lembrou que em 2016 eu tirei uma foto de uma parede na antiga e, por fim, fechada 1007, em Florianópolis, né, que tinha suas sucursais em Balneário, São Paulo, que também faliram, não por falta de oração minha, e tinha um muro, né, um paredão, que eles pintaram de preto para ser um quadro negro, e que eles distribuíam giz para o pessoal desenhar, né, sei lá, botar poesia, e de repente, numa balada gay, alguém escreveu Bolsonaro 2018 dentro de um mural, escreveu amor e etc, numa balada gay. O que é isso? Eu acho que é o que você falou, mas tem um ato de... Eu não consigo encontrar um adjetivo. O que é isso? Nando, o que é isso? Na Primeira Guerra Mundial, quando os aviões ingleses passaram por cima das trincheiras alemãs e bombardearam pela primeira vez a população civil, os alemães não entenderam o que era aquilo que estava vindo do céu e jogando bomba. Agora, o que acontece? A minha tia, lá no interior, teve acesso a essa coisinha aqui, a um smartphone, e fez um Facebook para ela. E, claro, ela tem preconceitos como todo mundo tem preconceitos com alguma coisa. Por exemplo, medo de bandido. É um preconceito que a gente tem, talvez.
A gente tem que ter medo de bandido, claro. Eu morro de medo. Mas nesse medo pelo bandido mora todos os preconceitos que a gente tem enquanto espécie, enquanto gente. Aí ela vai lá e vê uma notícia de bandido, curte a página. E daquela página vai levando a outra página, que vai levando a outra página. E essa coisa da rede social vai lapidando o preconceito dela ao ponto em que ela muda de lado, ela deixa de vestir vermelho ou vestir qualquer outra coisa e põe uma camisa amarela. Nunca torci para essa seleção, torço contra, sempre torci contra essa seleção. Aí ela põe uma camisa amarela e começa a virar para a direita, começa a entender o mundo por um outro espectro. Mas isso acontece para os dois lados. Então, o que eu acho que está acontecendo no Brasil e no mundo? Porque em Portugal está acontecendo uma coisa bem parecida. Em Portugal vai ser o próximo Brasil nesse sentido. O centro, ou seja, aquilo que não o centro político, mas o centro... Não, o debate das ideias está se esvaziando e se dilatando para o lado estão indo as coisas. Eu acredito que os canalhas são aqueles que ficam em cima do muro em momentos de crise. Eu sempre coloco um lado, eu tenho sempre um lado bem definido. Né? Na minha cidade, eu sou atleticano, na Copa do Mundo eu torço para a Argentina, são lados que eu estou escolhendo. Eu voto na esquerda, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou a favor de todos os direitos, eu sou a favor de legalização de maconha, legalização de qualquer droga, sou a favor do casamento homoafetivo, sou a favor de direitos iguais. Isso é escolher um lado. Agora, uma coisa diferente eu, por exemplo, ser um atleticano e sair quebrando a cidade quando o meu time perde. É bem diferente. Agora a questão é assim, como você reage também quando tem um tanque apontando para você? Qual que é a reação que você deve ter? Né? Qual que é a desobediência civil necessária para a gente mudar esse status quo nojento que está aí? Né? Existe um problema que às vezes o tanque é um tanque imaginário, né? Digo, desse povo reaça, né? Eles estão vendo o tanque onde não tem carrinho de bebê. Exatamente. Então, tipo, o problema por isso que eles metem o tanque no carrinho de bebê. Eu gosto do mundo criativo, eu acho que as pessoas devem ser estimuladas, né, para não necrosar o cerebelo, mas, tipo, esse povo tá viajando na maionese legal. Por exemplo, eu tô aqui trabalhando agora numa versão de um musical que ambienta o dia 31 de março de 64, através das músicas da época. E o espetáculo em si, ele está falando do quê? De 6 jovens alienados ao processo desse momento. Tipo, o quão alguém pode ser alienado à sua realidade próxima. Não é uma pergunta, não sei se é uma pergunta, se o formato é uma pergunta, mas tipo, é um pensamento, uma angústia, um sofrimento, um acogotamento, um enforcamento, tipo... Sabe o quanto que a gente pode ser alienado a isso? Mas, tipo, Satanás venceu? Satanás... Tipo, que porra é essa, caralho? Que merda é essa? Tipo... Aí eu... Sabe qual que é a questão? Ou seja, eu sou uma besta quadrada sentado, né, com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, porque não tem mais o que fazer. Quer que eu te responda isso? Sim. Sabe que merda é essa? Para encerrar toda essa conversa, é a vida. A vida sempre vai ser isso. A gente não vai sobreviver à vida. A vida é uma causa perdida. E a felicidade é uma coisa de culturalista alemão. Então, não. Vamos tentar viver da maneira mais feliz possível. Tipo, e foda-se se eu tenho um vizinho que está gritando ali. Sabe o problema?
os conservadores brasileiros não são os conservadores ingleses. Porque o conservador inglês, ele senta e debate, tipo o Mr. Bean falando Burger. E o conservador brasileiro baba. O conservador brasileiro baba. Sei, é que o problema, eu acho que é que as pessoas confundem muito o método com o objeto de desejo. Eu acho que, tipo, um conservador inglês, ele quer conservar X. Eu entendi o que você quis falar. Brasileiro quer conservar um Y duplo, como diria Tita do Agreste. Tipo, ele está querendo conservar um negócio que nem ele quer para ele mesmo. Tipo, é a mesma coisa que, tipo, não sei, as pessoas que aqui na Argentina às vezes me irritam um pouco, né? Agora que se mudou do macrismo, que era uma direita neoliberal, mas em alguma coisa democrática, que não tem nada a ver com a direita que é Bolsonaro no Brasil. E a sociedade, depois de 4 anos de passar perrengue, de passar fome, mandou Macri pra puta que pariu, não elegeu ele e voltou pro partido anterior, que, segundo esses, né, extremistas macristas, eu tenho 3 no Facebook, que infelizmente, ou felizmente, porque eu gosto de estar informado, eu mantenho ali para saber que merda que essa gente está pensando, até para pensar, e como prevenção, né, para que não aconteça o que aconteceu no Brasil, né, que tipo, não, é só um povinho louco que não faz nada, né, que não pede nem cheira e termina elegendo o Bolsonaro. Então, tipo, prefiro ter o inimigo perto do que o inimigo escondido. Mas, tipo, aí você vai para um Alberto Fernandes que tem um filho drag queen, que a mulher é jornalista, a mulher abandona um programa na principal emissora argentina antes de começar a campanha por postura ética. E hoje a Argentina tem esse governo que, além de tudo, pela pandemia, toma atitudes muito mais lógicas e racionais. Então, tipo, o argentino, no sistema educacional, que a gente sabe que o promédio de alfabetização blá, 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 é muito superior, bastou 4 anos democraticamente de um governo ruim para democraticamente voltar a um governo um pouco mais humanitário que eu Você falou critico. uma coisa de alfabetização, desculpa te interromper, interessante, porque as zonas mais alfabetizadas do Brasil dormem com essa, elegeram o Bolsonaro, e as menos não. É porque no Brasil eles são alfabetizados de uma forma ruim. Eles são alfabetizados por uma escola militarista, uma escola que usa os mesmos livros que foram criados pela ditadura brasileira. Educativo, mas bosta. Mas, enfim, vamos limpar o nosso chakra? Toca qualquer coisa para mim, por favor. Tá certo, vou tocar qualquer coisa. Hay un gorila suelto en la rosada que piensa que este pueblo no hace nada. Nosotros militamos con el alma y corazón. Che gorila esta casa de Perón, Macri cagón. Viva Perón, viva Perón, viva Perón, viva Perón. Ya me lloró no murió, el flaco está vivo en la mente del pueblo, la puta madre que lo parió. Eu tive na posse de Alberto Fernandes, foi comovente, eu chorei 3 vezes, pela emoção do povo. Eu conheci o Alberto Fernandes quando ele veio visitar o presidente Lula, né? Quando ele estava preso aqui, e eu conheci ele, dei um abraço nele, bater uma foto coletiva, que eu apareço assim longe, mas é uma figura muito real, assim. Eu conheci vários políticos, assim, ao longo da minha vida, e um dos mais reais que eu conheci é o Fernandes, com certeza. Ele é um ser humano mesmo, né? É um ser humano mesmo. É uma figura. Figura política, não. Seres humanos na política, por favor. Toca aí que eu vou de fim. Vamos lá. Eu vejo ainda nas fotos de um velho
pagando o preço da paz, sempre demais, e a barba fazer até paranoicos desta cidade, amor na adolescência faz mal. Café com gosto de sal, Gil da maior fascista do carnaval. Café com gosto de sal, Gil da maior fascista do carnaval. Échale puré, como dicen mis amigos uruguayos. Échale puré, échale puré. Vamos. Bueno, me invita un toque, como dicen los uruguayos, yo hago esto, güey. Ai, ai. Engraçado, né? Tipo, tinha 3 dias no Uruguai, em Montevideo, né? E tava a ministra municipal de cultura num show gratuito que eu consegui ingressos, né? Fui na UDELAR, né? Universidade do Rio de la Plata, não sei o quê. Peguei o ingresso, imagina uma casa de show, né? Montevideo, assim, na Rambla, vista lindíssima, que lugar bonito, caralho. Você entra na balada, show grátis, uma das bandas principais lá de Plena, né, que é o estilo que tá na moda, agora não sei o quê. E aí você vê a imagem, né? A banda tocando lá, pererê, 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 não sei o quê, os uruguaios loucamente, né? Mate numa mão, corpo na outra, né? E mijador no mijador, mijador no mijador, aquela loucura. E aí, tipo, o cara tá cantando do lado da ministra de Cultura, né? E aí ele olha pra ministra de Cultura e diz, échale purê! E faz umas poses, eu não entendi muito bem, ela respondeu assim, échale purê. Né? Tipo, purê deve ser uma coisa que, né? Sei lá, échale purê. Não sei o que significa, mas é bonito de falar, é sonoro, né? Échale purê. Nando, porra, que massa falar contigo, velho. Porra, massa mesmo. Olha, com saudade. Agora a gente chegou no momento eu tô preocupado que ninguém vai assistir isso até o final. Três. Vai assistir agora, porque as pessoas ainda não estão preparadas para nós. É quem vai visitar depois e diz assim, eu perdi esse grande momento. Porque é verdade. Estão para trás, elas estão para trás. Mas logo, eu preciso de uma coisa de você. Uma coisa muito importante. Logo eu vou estar em Buenos Aires e a gente vai fazer um show. Na minha casa, quando isso tudo passar, eu vou em Buenos Aires fazer um show, meio espetáculo que eu estou escrevendo, chamado A Conspiração Judaico-Bolchevista. E vamos fazer isso na Basto, né? No bairro judeu ainda. Velho, eu tenho que ir agora porque tá... Não faça isso, pelo amor de Deus. Então vou fazer a última pergunta aqui para a gente se despedir, né? Tá. Qual foi a coisa... Não, essa pergunta é muito bosta. Vamos ser cruel, já que para terminar essa porra, vamos terminar do caralho. Tipo, qual é a merda que você queria botar no ventilador agora, assim, pro mundo, pro universo, assim, uma máxima tua? Mas pode ser gritando, eu quero uma coisa doida, eu quero que o povo acorde agora do seu ócio improdutivo, como eu sempre digo, do seu marasmo, dessa sua vida de merda medíocre. Para o Brasil, isso é uma merda muito grande. A esquerda no Brasil é rica e a MPB
É uma mera convenção burguesa a ser superada. O que é mais merda no ventilador que isso? Não. Saludos, che. Saludo. Te extraño, boludo. Tengo que hacer más de eso. Gente, no nosso live, essa entrevista, além de estar aqui, onde você está vendo disponível, também será subida no YouTube, como dizem aqui na Argentina, ou YouTube para pessoas normais, né? YouTube, se vos tendrás Wi-Fi. Olha, eu só Tomando desejo su sprit. quando você passa por Buenos Aires, você tenha a minha pessoa como assessor de imprensa, porque minimamente eu não sei se eu consigo levar muita gente para o show como assessor de imprensa, mas eu quero entrar grátis porque eu sou pobre. Mesma coisa. Vem pra cá que pelo menos um PF eu te pago, beleza? Oh, já vejo vantagem, hein? Eu acho que eu vou caminhando, porque a coisa Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien, pero está tranquilo. Te voy a decir algo. Tengo hambre y miedo. Te considero de corazón, deseo lo mejor para vos. Y bueno, cuando esté en Buenos Aires, mi casa es tu casa. Sos un capo. Muchas gracias. En serio. Yo quiero que todo sea re lindo en tu vida, ¿vale? En la nuestra, boludo. Un saludo. Hasta más, sí. Todo bien. Te quiero. Poné barbijo, Voy a descolgar, ¿dale? Abrazo. Poné barbijo, por favor. Un abrazo. Chao.